Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o momento que você está consumindo esse conteúdo, mas eu já lhe agradeço por estar conosco. Aproveita, te inscreve aqui no canal, ativa aqui o sininho para você receber as notificações dos nossos cortes, das nossas postagens e também dos nossos episódios. Estamos aqui hoje com uma super convidada. Vamos falar sobre saúde, sobre esporte, sobre resultados, sobre alto rendimento. Estou aqui com a doutora Sohaila Yunes. Que prazer em tê-la comigo, doutora. Um grande prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite para participar desse projeto que eu já conheci desde o embrião. Então, nada mais justo que estar aqui. E é um papo que eu adoro, né? Então, falar de saúde, falar de performance, falar de esportes. Então, pode perguntar e vamos trocar essa ideia hoje. Que legal, que legal. E o nosso X-Talks está no ar, sendo patrocinado pela Pronto Smart, que é uma assistência técnica de Apple aqui em Porto Alegre, né? Apple Watch, iPhone, iPad, MacBook, fala lá com o pessoal da Pronto Smart. Também aqui a Ótica Gravataí, mais de 40 anos no mercado. Um abraço para a Cintia, para a Roberta e para toda essa equipe top de vendas. Se você está precisando enxergar melhor aí, doutora, a Ótica Gravataí é uma boa pedida. E também HD Sports Complex, um novo complexo HD espera por você para jogar lá o beach tênis, futevôlei, futebol 7, né, o fut 7, e também para realizar ali a sua festa. Tem um espaço muito legal lá. Um abraço para o Felipe, muito obrigado por estar aqui conosco. Via Moura, o meu carro é da Via Moura, então super indico lá o Miro e toda a turma dele. E também Life Audiologia, que é uma empresa que cuida da audição dos seus clientes, mais de 500 vidas impactadas, as gurias são demais, fala lá com a Letícia e com a Amanda. E para fechar, Original Way, a sua prova. Doutora, tu que está sempre viajando, indo para seminário, para lá e para cá, Original Way tem que ser a tua agência de turismo. Fala lá com a Jordana e com a Jai, que elas sabem tudo. Feito aqui o nosso jabá, né, agradecendo os nossos parceiros. Quem é a doutora Sohaila, o que ela faz e como que ela faz ajuda as pessoas? Bom, então, quem é a doutora Sohaila? Eu sou médica do esporte, tenho uma trajetória aí de curso de medicina, residência médica dentro da medicina do esporte. Já tive uma passagem no futebol profissional, né, no Internacional Feminino, com as meninas do Inter. Também na Federação Gaúcha de Tênis e outros esportes. Hoje atendo só no meu consultório, mas ajudando, então, atletas, amadores, profissionais e não atletas, então, pessoas que buscam melhorar a saúde através do exercício físico. Olha só que legal. E, doutora, já entrando nesse assunto, né, estamos aí pertinho de finalizar o ano, né? Imagino que a demanda deva aumentar, né, das pessoas querendo correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim, né? Me diz aí como que é isso, como que é o método que tu trabalha para emagrecimento. Eu vejo que nas tuas mídias sociais fala bastante de emagrecimento. Vamos falar de algumas coisas aqui que eu dei uma pescada lá no teu conteúdo, mas me conta aí como que funciona o teu programa de emagrecimento. Dá tempo ainda, né? Faltam quase 2 meses para acabar 2022. Como é que é isso aí? Então, eu já tendo pacientes que buscam perder peso, emagrecimento há muitos anos, e com essa experiência, né, Léo, eu criei um método, que é um método exclusivo, que é um método de acompanhamento que visa o emagrecimento acelerado. Por que acelerado? A gente tinha há algum tempo uma questão científica em que se deveria emagrecer devagar. E isso é uma falácia. Nós sabemos hoje, através de estudos, que quem a permanecer magro por mais tempo. Então, eu criei um método que se chama método de emagrecimento acelerado, que é um método de 8 semanas, onde a pessoa vai iniciar com atendimento médico comigo. Então, a gente vai avaliar toda a história clínica, a história familiar, quais são as questões que estão impedindo que ela perca peso. Vamos em tratamento medicamentoso, se tiver indicação. E nesse acompanhamento ela vai passar pela minha nutricionista, pela minha psicóloga, ela vai ter acompanhamento semanal durante essas 8 semanas para ela dar o start nesse processo de perda de peso. Termina em 8 semanas? Não. O processo do emagrecimento ele não termina nunca, né? Porque quando a gente atinge o peso adequado, a gente precisa permanecer dentro do peso perdido, que é um segundo desafio. Então, após esse período, ela vai continuar sendo acompanhada de acordo com o peso que ela ou com as necessidades de cada paciente.
Olha só, que legal. Doutor, então, tu estás contando aqui que tu tens uma equipe, então, né? Fala um pouquinho mais sobre a tua equipe, quem trabalha contigo, como que é o dia a dia da turma ali. Sim, hoje a minha equipe é composta, trabalham comigo, cada uma dentro de uma área, né? Então eu tenho uma referência dentro da nutrição esportiva, que é a Maria Júlia, que é também nutricionista do Esporte Clube Internacional. Que legal. Tenho mais 2 nutricionistas no meu time, uma responsável pela questão só do emagrecimento e outra pela questão só de hipertrofia. Também temos a nossa técnica de enfermagem, né? A Tainá, que faz esse acompanhamento semanal dos pacientes, então com medicamentos injetáveis, com essas questões. E temos também na nossa turma a Mariana, que é minha secretária, que cuida, então, toda essa questão do agendamento e da recepção dos pacientes. Temos também, né, o nosso aqui, que faz parte do time, não posso deixar de citar, né, que veio Obrigado. a somar, então, também semanalmente nos ajuda em toda a questão das mídias sociais. Então, inclusive, já vou deixar meu agradecimento a ti especial aqui. Olha só, feedback aberto. Obrigado, doutora. É, vou aproveitar o ensejo. Conta um pouquinho para nós, vamos voltar um pouquinho atrás na linha do tempo. Primeiro, tem um sotaque aí, de onde tu é, doutora? Eu sou de Palmeira das Missões, capital da erva mate. Olha aí, ó, que legal. Interior aqui do estado, para quem não conhece. Para quem é de fora aqui do Rio Grande do Sul, é bem no interior do Rio Grande. Doutora, me diz uma coisa, fala um pouquinho para nós sobre a tua experiência, né? Porque assim, trabalhar no futebol feminino no Brasil é um mega desafio, né? E você trabalhou no Inter, trabalhou na seleção brasileira. Conta para nós como é que foi um pouco dessas experiências, como é que é estar na beira do campo, títulos, enfim, dá uma passada aí pra gente saber um pouquinho mais sobre esse teu lado futebolístico aí. Eu sempre adorei futebol e eu sou do tempo na época. E quando eu terminei a minha especialização em medicina esportiva, gostaria de trabalhar no futebol, mas o masculino ele não abria muito espaço para as mulheres. Nesse houve uma lei da FIFA em que os times masculinos, para participarem da Libertadores, precisavam ter a sua versão feminina com a mesma estrutura. E aí foi uma grande oportunidade, eu fui convidada a trabalhar no Inter, que é o meu clube do coração. E nessa jornada, então, eu tive também a oportunidade de trabalhar dentro da seleção brasileira, na Granja Comari, e me desenvolvi dentro do futebol, né? Me descobri apaixonada não só pelo futebol em assistir, mas também eu brinco que quando a gente torce e tá lá assistindo o jogo, a gente já fica emocionado. Estar na beira do campo, em que o resultado ele é diretamente relacionado ao teu trabalho, a emoção é dobrada. Bom, como ex-atleta, Sem desse dúvida. sentimento. Sabe que quando eu jogava futsal, a long time ago, teve um momento que o Grêmio abriu o futsal. Tava aí, sei lá quantos anos sem ter o tal do futsal e abriu, era no Estádio Olímpico ainda e como diz a música, eu venho do bairro da Zenha, né? Cresci na Zenha, minha mãe mora na Zenha, tive toda a minha infância na Zenha, então eu ia até o suplementar assistir o treino, era muito perto de casa, então a gente cresceu com essa cultura do futebol, né? Meu pai era muito gremista, meu avô, quando veio da Itália, era milanista fanático e virou gremista, uma coisa assim que não tem como explicar, né? Mas eu estive perto, né? Mas enfim, já jogava fora e tinha a questão de transfer da FIFA e tal, que não ia deixar viável, né? Essa participação, mas eu tive bem perto. Cheguei a treinar com o Grêmio Futsal, mas infelizmente por uma questão contratual não pude atuar, né? Porque abriria a mão de um certo período ali para jogar aqui. Então eu te entendo, né? Queria muito. Exatamente. Ô, doutora, e falando disso, né? O que tu traz dessas experiências do futebol de alto rendimento para o programa que eu fiquei sabendo que tu tens hoje, que tu trabalha com atletas da base, né? Fala um pouquinho para nós como é que é esse programa, qual é a idade da gurizada que tu trabalha, se é só gurizada, se tem pessoas mais adultas, enfim. Fala para nós o que linka essa tua experiência com esse programa que tu tem hoje. Então, a minha ideia foi poder trazer toda essa minha experiência com o futebol profissional para outros atletas que ainda não têm a estrutura do profissional, mas que precisam cuidados semelhantes aos atletas profissionais. Porque um atleta profissional, ele não se torna naquele momento que ele sai da base e vai para o profi, né? Ele Sim. já começa a desenhar a carreira dele desde muito cedo. E o que eu percebi ao longo desses anos trabalhando dentro dos clubes? Muitas vezes, o clube ele não consegue dar a atenção que aquele atleta precisa em certos momentos da carreira dele. O que a gente vê hoje? Os meninos e meninas
próximos da idade da puberdade, é quando eles têm o estirão do crescimento. Então, é onde a velocidade do crescimento acelera. E é nesse momento que eles precisam de um cuidado especial, porque a demanda de quem treina periodicamente é muito grande. Então, você soma, né, Léo, uma criança que precisa de mais nutrientes por ser criança, que está na fase de maior velocidade do crescimento e treina muito. E muitas vezes eles têm pouco tempo para comer, eles não têm nem fome suficiente para comer e eles começam a ter deficiências nutricionais. Qual é o problema disso? Lá no final, aquela altura que ele poderia chegar muitas vezes não é atingida, porque nesse momento muito importante da carreira dele, ele não consegue suprir adequadamente as necessidades. Então, olhando para isso, trazendo a minha experiência do profissional, hoje eu consigo atender esse público de atletas em desenvolvimento que estão buscando uma carreira, mas que não conseguem ter dentro do clube o atendimento especial que eles precisam, né? Então, a idade das crianças, ela é variável, né? Então, a maior parte do público é de 9 a 15 anos e engloba esse período principalmente em relação ao desenvolvimento do crescimento. Nossa, que legal. Até porque, doutora, se eu não estiver enganado, esse trabalho personalizado para o atleta talvez ocorra só no profissional, né? Ou talvez no júnior para chegar no profissional, né? Que é quando o cara está na porta ali de chegar, que ele tem esse tratamento mais individualizado, né? Então, talvez Sim. foi nesse gap aí que tu entrou com o teu método, então. Exatamente. E vou te falar, Léo, muitas vezes, nem no profissional, a equipe de saúde consegue entregar esse atendimento personalizado. Por quê? Como eu estive por muitos anos dentro do clube, lá dentro a gente tem muitas outras preocupações também relacionadas aos nossos atletas, né? Preocupações com o coletivo, então por questões nutricionais, questões de saúde, prevenção de questões cardíacas, as lesões, né? Então que a gente enxerga muito de fora lesões, quando volta, qual é o tratamento, quantas semanas. Então, os médicos da equipe, e até vou deixar um abraço aqui à equipe de saúde do Internacional, que é uma grande equipe, que eu tenho muita admiração, também tem muita demanda e é difícil entregar esse atendimento personalizado aos atletas lá dentro. Então, todo atleta que tiver alguma questão que precise ser vista em saúde ou que deseje melhorar a performance dele, pode ter um profissional aliado à equipe de saúde do clube. Eu sempre respeitei muito, porque eu estando dentro do clube, a gente permitia que os nossos atletas buscassem ajuda de fora. Mas essa conversa precisa existir. Tanto entre um fisioterapeuta que vai atender fora do clube, o fisioterapeuta do clube, quanto o médico de dentro do clube e o médico de fora. Então, essa conversa a gente tem. Hoje, eu estando do outro lado, digamos assim, consigo auxiliar aquilo que os médicos muitas vezes não conseguem, pela demanda ser enorme, atender a especificidade de cada menino ou menina que esteja lá. E se o profissional que estiver lá no clube, ele entender e ver o profissional que está de fora como um braço, né? Entender que esse profissional não está vindo para tomar o espaço dele, né? Mas para somar. Com então, certeza. esse alinhamento ele se torna mais factível, né? Eu trago isso pro lado do meu trabalho. Assim, muitas vezes eu faço mentoria com algumas pessoas e eu identifico que talvez se ela tiver dedicado aí à psicologia junto no trabalho, poderíamos ter um resultado melhor, né? E eu tenho aí poucas experiências, mas tenho de alinhamento, de ter esse alinhamento, sabe? De conversar lá com outro profissional, a gente meio que direcionar o plano para conseguir chegar no mesmo resultado. Então eu vejo que é em cenário diferente, mas parecido. Exato. O esporte, ele é multidisciplinar. Não se faz esporte sozinho. Então, quando a gente vai olhar para um contexto, tanto de time quanto de esporte individual, nós olhamos o atleta, mas por trás dele existe toda uma equipe. Então, existe um treinador, um preparador físico, um fisioterapeuta, um médico, um massagista, uma família, um empresário. Então, nesse time que monta um atleta de sucesso, pode sim existir outros braços, tu falaste muito bem do psicólogo, e um médico do esporte acessório que vem a somar nesse atendimento. Então, sempre que existe uma necessidade e tu pode ter um tratamento específico, por que não utilizar? Esse tratamento específico, nessa fase da carreira, pode definir se aquele atleta ele vai virar profissional e vai viver do esporte, ter sucesso ou não.
Entendi. Ô, doutor, a gente está falando bastante, assim, de futebol, né? Mas o método que tu trabalhas e também a questão do emagrecimento e tal, ele é de rendimento de uma forma geral, né? Pode ser aplicado em qualquer esporte, é isso? Com certeza. Falamos muito em futebol, porque é inevitável por toda a minha carreira dentro Falamos do muito futebol. de Inter aqui, tá, doutora? Chega de falar de Inter. Hoje é manhã de falar de Inter. Tá bom. Falamos muito em futebol, mas a minha formação é para atendimento de esportistas e não esportistas no geral. E a gente fala muito em médico do esporte, mas a descrição da especialização é médico do exercício e do esporte. Entendi. Então, todas as doenças ou questões em que o exercício físico influenciará no tratamento faz parte do atendimento do médico do esporte. Então, atletas profissionais, atletas não profissionais e pessoas que buscam usar o exercício para melhorar essa saúde. E olha, Léo, hoje é difícil para eu citar uma doença em que o exercício não faça parte do tratamento. Uhum. Não consigo pensar. A gente tem hoje como padrão de evidência A, por exemplo, para depressão, o tratamento com exercício físico aliado ao uso de medicamentos. Então, doenças cardiovasculares, todas, obesidade, diabetes. Então, nós temos uma gama de doenças que hoje são as doenças que mais matam, são as doenças crônicas, em que o exercício, se não for o protagonista, ele faz parte como um dos pilares do tratamento. Perfeito. Então, todas essas pessoas que querem prevenir ou que já têm uma patologia dessas são candidatos a serem pacientes do médico do esporte, do exercício e do esporte. Legal, legal. E é legal trazer isso, doutora, que tu comentaste, de fazer esse link do esporte com a depressão, né? Vamos trazer aqui para a vida do ser humano normal como eu. Faz toda a diferença quando eu acordo pela manhã, eu vou lá, dou minha corrida, ou faço a minha aula, jogo meu beach tênis e depois vou ter o meu dia de trabalho. Porque tem a questão lá de dopamina e tal, endorfina, enfim, né? A gente se sente melhor, a gente se torna uma pessoa mais assertiva, talvez com uma inteligência emocional maior, né? Com a questão de ter o esporte, então isso está totalmente linkado para qualquer coisa e eu concordo 200% contigo, até quando os meus clientes trazem na mentoria, porque assim, as pessoas me procuram para mentoria porque elas querem mais resultado, elas querem sair do A para o B, seja venda, seja com a equipe, seja como líder, enfim. Mas no final do dia, quando a gente conversa sobre tudo que ela está fazendo, talvez todos os hábitos que ela está não tendo, né, na vida pessoal, eles estão trazendo um resultado para o profissional. E muitas vezes a colocar o exercício, fazer uma dieta, se cuidar um pouquinho mais, vai fazer toda a diferença para a entrega dela no fim do dia, né? Com certeza. Eu vou trazer um outro aspecto dentro dessa tua fala, que é, se a gente se utilizar das características de um atleta de sucesso para ter sucesso em outras áreas da vida, com certeza a gente vai chegar lá. Por quê? Quais são as características de um atleta de sucesso? Disciplina, treinamento, persistência, lidar com as frustrações e controle emocional. Se a gente ampliar isso para qualquer coisa na nossa vida, sucesso no trabalho, a gente vai conseguir atingir. Perfeito. Então, por um lado, se utilizar das características do atleta é extremamente importante. Por outro lado, se utilizar do exercício físico para ganhar valências dentro da vida, vai te deixar, com certeza, na frente do teu adversário, né? Trazendo um pouco essa analogia com o esporte. Que legal. E nós temos, tu falaste em dopamina. A dopamina é liberada durante o exercício físico, tanto aeróbico quanto anaeróbico, e ela é um hormônio, além de trazer questões do bem-estar, nos coloca numa posição em que a gente diminui vicissitudes, por exemplo. Então, aumentando a minha dopamina, a tendência a eu, utilizando o exemplo da obesidade, buscar menos alimentos gordurosos e adocicados é muito maior. Eu aumentar minha concentração quando eu estou com a minha dopamina alta é muito maior também. Outra questão é relacionada ao bem-estar. Nós temos o nosso sistema endocannabinoide. Hoje a cannabis está sendo muito popular, trazendo para a questão medicamentosa, né? Então, o uso do canabidiol, o próprio THC também. Só que o que não é falado é que nós temos o nosso sistema endocannabinoide, que é ativado pelo exercício físico. Então, uma das sensações do bem-estar é por ativação dele. Outra coisa é a serotonina e a noradrenalina. Então, o controle da noradrenalina, quando a gente libera ela no exercício agudo, a tendência a liberar menos durante o dia é maior. Serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que está em queda na depressão, também aumenta em função do exercício físico. O sono melhora quando a gente se exercita durante o dia, que é um dos pilares para a saúde. Perfeito. Não, e é legal tu trazer isso e falar dos neurotransmissores, porque
muitas vezes com pequenas atitudes no nosso dia, a gente está trabalhando aí, ativando isso ou aquilo para se sentir melhor, né? Que legal mesmo. E, doutora, me diz uma coisa, levando para esse lado, tá? A gente falou aqui, eu adorei esses 5 pilares que tu trouxesse, o diretor tá aí o corte, viu? Pô, ficou demais. Como que funciona no teu consultório? Porque assim, ó, o ser humano ele tem uma tendência muito forte a ser um começador nato, né? De começar muitas coisas e eu ainda brinco, né? As pessoas dizem que elas não terminam. Não, na verdade elas nem continuam, né? Porque eu começo, vejo que tá difícil e logo desisto. Até porque todo o processo de mudança e mudança de hábito, ele é dolorido, né? Porque só fazer a brincadeira de quando uma pessoa se dá conta, ela há 10 anos faz o mesmo caminho de casa para o trabalho, né? Então ela decorou tudo que está na volta, já sabe os horários da sinaleira e tal. E a gente tem essa tendência de ficar nessa zona de rotina. Como que é lá no teu consultório isso? Como que tu trata isso? As pessoas começam, desistem, voltam? Como que é em geral? A questão de rotina, para mim, é um dos pilares de uma vida de sucesso independente da área, né? Eu trazendo o projeto do emagrecimento, que ele é semanal, porque a ideia é conseguir manter uma rotina e manter um cuidado permanente com esse paciente que precisa de uma vigilância, porque depois ele mesmo vai gerar essa vigilância. Então, eu sou muito dos hábitos e da periodização das coisas, porque nada que a gente não consiga periodizar e manter ao longo do tempo vai gerar um resultado final, né? Eu brinco, Léo, que 3 coisas na vida que são contra o gradiente de energia que a gente precisa fazer um esforço para ter são perder peso, porque o automático do ser humano, qualquer um de nós, é ganhar peso. Que é contra o gradiente, o que exige esforço é perder peso, certo? Outra coisa é guardar dinheiro, porque o que gera prazer? Gastar. Então, chega no shopping, eu vi uma coisa que me agrada, hoje a gente faz muita compra online, a tendência maior é... Outra coisa que é contra o gradiente é estudar. Qual é o fácil? É chegar, deitar no sofá, ligar a TV ou ficar mexendo no celular. Não, o difícil é parar, se concentrar, ler, buscar, estudar. Então, essas 3 coisas, na minha opinião, são as coisas que definem uma pessoa que eu admiro. É a pessoa que consegue guardar dinheiro para ter uma vida financeira adequada, é a pessoa que consegue se manter magra, é a pessoa que consegue se manter estudando e se aprimorando mentalmente o tempo todo. Para qualquer uma delas, a gente precisa de rotina e disciplina. Nossa, demais. Doutora, para tu me admirar, só falta perder peso, doutora, mas eu tô lesionado. Calma, eu vou conseguir, tá? Tu já fizeste a consulta, não vou nem cobrar, viu? Essas questões aqui, ó. Publicamente, gente, eu vou contar para vocês. Fez a consulta, tô esperando até agora o retorno, mas ele teve uma lesão no meio do caminho, então a gente tá dando uma chance, uma aliviada. Tá bom, doutora, obrigado. Ó, galera, viu? O feedback puxou minha orelha, mas é isso aí. E é legal a gente falar sobre isso, porque tem 2 coisas aqui que linkam até com questões que aconteceram nessa semana que passou, né? Primeira questão que tu trouxeste da disciplina do atleta, né? Eu uso demais isso no meu dia a dia, demais. E eu ainda falo, principalmente em treinamentos e tal, cara, talvez poucas vezes eu acorde motivado, sabe? Talvez poucas vezes eu acorde ali às 6 horas que eu acordo todos os dias com vontade de sair para correr. Eu acho que eu nunca acordo com vontade de sair para correr, mas eu vou correr por quê? Porque é o que eu consigo entregar neste momento para minha saúde. É uma troca, né? Porque eu vejo que as pessoas elas querem conquistar, querem chegar, querem ir em tal lugar. E aí eu brinco, sabe lá onde tu quer ir? Teu corpo que vai te levar, como é que tu tá cuidando dele? Entende? Exato. Ou quando eu pergunto pra pessoa assim, quem é a pessoa mais importante da tua vida? Daí quem já é mãe, quem já é papai, diz, meus filhos. E aí eu digo, pois é, como é que tu tá te cuidando pra tu ser longeva? Pra tu ficar perto dessa pessoa que é importante pra tu cuidar dela, estar com ela. Então, eu acredito que a rotina, e eu acho que é uma frase do Paulo Vieira até, rotina de M e vida de M, né? Então, tipo assim, a rotina ela faz toda a diferença. E eu falo por mim, e até eu quero chegar nisso, tô fazendo essa introdução para te fazer uma pergunta. Toda vez que eu viajo, a rotina ela sai um pouco do eixo, né? E eu noto que é super difícil para eu sair da rotina, me incomoda sair da rotina, né? Uhum. Aquela coisa de eu acordar, porque assim, é todo dia a mesma coisa, eu acordo, boto a água esquentar, faço a minha higiene, volto, passo café, leitura e saio para dar corridinha ou fazer uma aula de beach tênis que eu gosto, volto, banho e aí começa o meu dia. E quando eu estou fora, muitas vezes eu não consigo manter essa rotina, ela tem que ser ajustada. Por mais que ela seja ajustada,
a sensação que eu tenho é que eu não tenho medo habituado, né? Como é que a pessoa que está trabalhando contigo em relação a emagrecimento, atleta de alto rendimento e como que é para ti mesmo, né? Porque assim, eu fico só de te ver, eu fico cansado, né? Tá aqui no seminário em Curitiba, São Paulo e volta em Porto Alegre. Enfim, como que é para ti isso também, para o teu dia a dia, né? Sim. Eu uso uma regra no consultório que é a regra do 70-30. Se tu fizeres 70% certo e 30% errado, dá certo no final. Aí esses 30% errado entram as refeições livres, um pouquinho de álcool, o dia que a pessoa não se exercitar, porque ninguém é 100% o tempo todo, né, Léo? Então, se tu conseguires, no dia a dia, realizar a regra do 70-30, a gente consegue chegar no resultado adequado. Bom, viagem. A viagem é redução de danos. Dependendo Eu gostei, redução de danos eu gostei. dependendo da frequência em que tu viajares. A minha rotina, que tem muita viagem, se em todas as viagens eu decidir que é férias, que está liberado então alimentação, não se exercitar, dormir mal, eu não vou chegar no final do mês com o resultado final. E aí tu pode utilizar o 70-30, que é uma proporção, que geralmente eu coloco semanal, para uma proporção mensal. Dentro de um mês de 4 semanas, se 30% do tempo eu fizer certo e 70% errado, está ok. Então, vou viajar, a semana anterior eu faço tudo certinho, porque lá, com certeza, alguns pontos fora da rotina vão existir. Mas eu recomendo sempre, paciente que está em férias, não deixe de se exercitar. A gente entende que esse paciente não vai comer adequadamente como na rotina normal. Então, escolha uma refeição no dia para ter uma refeição livre durante as férias, mas se mantenha se exercitando. Quem vai para a praia, aproveita para correr na praia, faz exercício com calma. Que oportunidade melhor para treinar com tempo, se não as férias? Então, aproveite as tuas férias, aprenda um esporte novo, observe o que tem nesse local em que tu estás visitando. Quem está tirando férias em casa, aproveita para usar a academia com mais calma, se prepara bem para ir treinar, fazer o pós-treino adequado. Então, férias, a dica que eu dou é: não deixe de se exercitar. Quem não faz ainda exercício, aproveita o tempo livre para iniciar e faça refeições moderadamente livres, vamos dizer assim, refeições flexíveis, dentro do prazer, de algo que vai te gerar coisas boas, mas não precisa todas as refeições serem livres. Escolhe uma refeição no dia. Então, o meu conceito de viagem é esse, mas a regra do 70-30, eu acho que de uma maneira geral consegue abraçar essas questões de flexibilidades dentro do teu programa. Legal, legal. Ô, doutor, e falando nessa parte de autocuidado, o que que tu gosta de fazer? Como que é a tua rotina? Fala um pouquinho de como que tu pratica aquilo que tu acredita e, né, pra mim, como que eu faço, né? Como é que é pra ti? Bom, a minha rotina, assim como a tua, tem essa regra. Eu gosto de acordar cedo. Para mim, o que funcionou muito foi dormir cedo e fisiologicamente nós temos o nosso ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? Então, ainda tem a genética dos nossos antepassados, a gente foi que nós liberamos a melatonina e quando está claro, acordar, que é o nosso pico do cortisol. Então, o horário adequado para dormir é às 10 da noite, para à meia-noite a gente chegar no sono REM e estar no pico do GH, que é o hormônio do crescimento. Hoje as pessoas utilizam o GH exógeno, né, aplicam porque queima gordura, aumenta a massa muscular, só que o nosso GH interno, ele funciona super bem. Basta dormir adequadamente. Então, estar na cama, estar dormindo às 22 horas, para estar no pico do sono à meia-noite, é o ideal para liberar o GH. E é o que eu tento fazer na minha rotina. Então, durmo às 10, acordo às 6 todos os dias, me exercito pela manhã, porque para mim, assim como tu disseste, o exercício ele me coloca dentro da concentração, ele aumenta os meus neurotransmissores do prazer e ele aumenta a minha disposição e concentração para o dia. Depois disso, eu faço minha refeição do pós-treino, faço meu almoço, meu jantar e busco sempre ir desligando, então, realizando práticas em que eu consiga diminuir a minha agitação mental para ter um sono adequado. Então, café, eu limito meus números de cafés durante o dia. Então, eu tomo 2 cafés de manhã, tomo um café depois do almoço, é o máximo. Depois das 16 horas, eu utilizo chás que diminuem essa agitação mental. Então, camomila, cidreira, a gente tem alguns blends que funcionam também, valeriana. E à noite eu busco fazer alguma meditação, algum exercício com também aromatizadores para ter esse sono, essa qualidade melhor. Entendi.
Pô, então eu tô mal aqui, doutora, porque iguais essas aqui eu devo tomar umas 6 por dia, 7, 8. Eu adoro café. A tua médica não te corrigiu na tua consulta? Me corrigiu, me corrigiu. Mas, tipo, tu não tá Tá puxando a lembrado. minha orelha aqui, minha médica. É verdade. E tu sabe que, brincadeiras à parte, o que que eu comecei a fazer, tá? A partir das 16 horas eu não tomo mais café. Perfeito. E aí o que que aconteceu? Eu tô conseguindo dormir melhor. Não, claro que não é só o café, porque eu também comecei a cuidar um pouco mais da questão do jantar, né? De não exagerar, de comer aquela quantidade que eu julgo ideal. Porque a grande dificuldade do peso, eu falo por mim, porque assim, eu já aumentei, baixei, lesões, enfim. Eu tenho essa dificuldade no meu dia a dia. Eu aprendi que a gente tem que comer para viver, né? E não viver para comer, né? Porque às vezes a gente tem um prato, tem alguma coisa culinária que a gente adora e talvez nesse dia eu posso passar um pouquinho da conta, mas isso não pode se tornar uma regra, porque senão depois eu não consigo buscar mais. Eu já fico habituado a comer aquela quantidade. E outra coisa que eu também venho trabalhando é a velocidade, né? Eu vi um vídeo teu falando disso e aquilo ali foi com um soco assim no meu estômago, que é, às vezes a gente come numa velocidade que o cérebro não consegue é, entender para que a minha fome já pode estar saciada, né? Por aí, né, doutora? Fala um pouquinho sobre isso, achei super legal esse vídeo e aquilo ali é, foi como se tu estivesse dizendo para mim assim, meu, tira o pé, come devagar, sabe? Então, fala sobre isso Sim. que eu achei super legal. Eu vou falar um pouco antes, se tu me permitir, de um outro comentário que tu fizeste. Claro. Nós somos seres gerados para um ambiente hipocalórico. Então, quando a gente começou o nosso desenvolvimento como ser humano, nós tínhamos pouco acesso a calorias. O ser humano caçava e coletava. Então, quem sobreviveu de lá para cá foi quem armazenou muito bem energia na forma de gordura e quem tinha muita fome. Porque a fome era o estímulo para o ser humano sair e caçar. Porque senão ele não Pra ação. precisaria. Legal. Exatamente. Senão ele não precisaria fazer isso. Só que hoje nós somos seres famintos, seres que armazenam muito bem a energia, só que nós estamos diante de uma oferta calórica muito maior e de uma qualidade muito pior. Essa é a grande briga do ser humano. Para te ter uma ideia, isso tem no livro do Harari, que fala sobre o desenvolvimento da nossa espécie. A gente tinha contato com uma fruta madura mais ou menos a cada 6 meses. Por isso que quando a gente come açúcar, as nossas áreas do cérebro, elas vibram com aquilo. Gera uma grande sensação do prazer, porque isso era uma coisa muito rara. Só que hoje a gente tem acesso a diversos tipos de açúcar embutido em muitos alimentos. Então, realmente é uma briga para o ser humano hoje se manter magro, porque a nossa tendência fisiológica é o quê? Guardar energia e ter fome sempre. Ponto. Bom, trazendo agora o que tu falaste, nós temos hormônios que indicam saciedade e que aumentam a nossa fome. Um dos nossos hormônios da saciedade é a leptina. Quando que a leptina é liberada? Então, a gente ingere um alimento, nosso estômago ele está digerindo esse alimento, ele vai para o nosso tubo digestório e isso começa a sinalizar para o nosso cérebro, olha, tem alimento aí, pode ter saciedade, liberando a leptina. Pensando nisso, quando a gente começa uma refeição por um prato de salada, um prato grande de salada, que tem um pouco de gordura, porque a digestão da gordura, como também é lenta, aumenta a leptina, a tendência que a gente tenha uma saciedade mais rápida e adequada é muito maior. Então, uma das regras para o gordinho é: comece por um prato de salada, coma devagar, para esse sinal do neurotransmissor sair do teu estômago, ir para o teu cérebro e tu liberares a leptina de forma adequada. Entendi. E hoje em dia isso vai totalmente contra ao nosso dia a dia, né? O devagar, né? Porque nós hoje somos multicanais, né? Estamos na mídia social e a gente também vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Eu preciso estar na mídia social, eu preciso fazer a reunião presencial, eu preciso me deslocar, eu preciso disso, preciso daquilo. E aí essa pessoa que está no meio da corrida, para ela tem incômodo, né? Carregar a marmitinha, carregar lá, enfim, ter um cuidado maior para saúde melhor. A gente acaba usufruindo, e eu acredito, e é uma opinião pessoal mesmo, que a pandemia nos ferrou por esse lado, usou e abusou do tal do aplicativo para receber a comida na porta. Embora no próprio aplicativo se possa fazer escolhas melhores, né, doutora? Mas, Sim. enfim, muitas vezes eu trago isso muito também para a parte da compra e da venda, né? 90% das decisões são do lado direito do cérebro, são emocionais.
a sensação de eu comer isso, tome uma decisão, o pedido da comida para chegar na minha porta, para eu não precisar fazer, para eu não precisar ir no... Que tu falaste em relação à tomada de decisão, diretamente proporcional é a qualidade do sono. As pesquisas mostram que quando a pessoa não tem uma qualidade do sono, que saiu recentemente fala que 5 dias dormindo mal muda totalmente a nossa tomada de decisão perante alimentos. Quais são as mudanças? Nós ficamos muito mais tendenciosos a ingerir, principalmente os homens, principalmente muda a nossa tomada de decisão em relação a isso. Outra coisa que altera é ter outras fontes de prazer, como exercício físico, como hobbies, como cultura, como artes. Ter fontes de prazer também desvia o nosso foco da comida como fonte única de prazer. Outra questão que é muito falada, eu sei que é difícil, mas é reduzir o estresse. Quanto menos estresse eu tiver, menos eu vou buscar esse tipo de apoio para eu me sentir melhor. Também temos trabalhado muito a questão do mindful eating. O que é? É prestar atenção na alimentação. O mindfulness também está super difundido, questões de meditação, mas também quando a gente está comendo, pensar nos sentidos, né? O cheiro, o paladar, a sensação do toque daquela comida, o que isso está gerando? Conscientemente saborear o alimento. Dessa forma, além da gente liberar mais leptina por estar comendo devagar, nós estamos aproveitando e saboreando. A tendência é que a gente consiga ter uma limitação na quantidade da alimentação. Então, tudo isso são estratégias que a gente utiliza. Inclusive, nós fizemos agora um treinamento de Mindful Eating com a minha irmã, que é psicóloga, que é uma super treinadora de Olha aí, orientadora. Ó. Isso, olha de mindfulness. Aí a dica aí de uma convidada, ó. Aí, ó. Como é que é o nome da mana? Jordana. Jordana, ó, te espero aqui, viu? Tá feito o convite. Com certeza ela vai acrescentar. Então, nós nos aliamos para montar esse treinamento, porque tratar a obesidade, Léo, é tratar uma doença multifatorial, com diversas questões fisiológicas, questões mentais, questões comportamentais, culturais e genéticas. E aí eu precisava, na minha equipe, de alguém que fizesse esse tipo de abordagem. Então, nós montamos um treinamento específico para o grupo do emagrecimento, onde a gente ensina as pessoas a comer com consciência e a aproveitar e saborear. Que legal, doutora. Eu vou levar o papo aí para a parte da obesidade, achei bem legal e lembrei de alguma coisa que eu li a semana que passou e eu quero que tu comente, que tu, sem dúvida deve saber a respeito, mas antes disso eu vou te dar uma dica. Se tu quiser comprar o iPhone novo, o lançamento, quiser trocar o teu iPhone ou acontecer contigo o que aconteceu comigo, eu vou mostrar aqui, pessoal, ó, ao vivo, aí Pronto Smart, ó. Olha aí, Pronto Smart, ó. Preciso de vocês, ó. Deixei cair aí, ó, ferrei meu iPhone. Se tu precisar, como eu vou precisar aqui fazer um reparo com 1 ano de garantia, procura Pronto Smart, lá o Fábio, o Diogo, a Natália vão estar lá preparados para te receber. Aí tem telebusca, viu? Tu pode resolver sem sair do consultório lá. Eu sei que tu não tem tempo, né? Para mim, isso Perfeito. já me conquistou. Já ganhou. Legal. E também a Ótica Gravataí, mais de 40 anos aí de experiência no mercado. Enxergar a vida é legal, mas enxergar a vida claramente é melhor ainda. O pessoal lembra muito da HD como HD Farrapos, que era só mas era um baita de um complexo totalmente dedicado para o futebol 7, para o Fut 7. Hoje, a HD Sports Complex, ela é um centro esportivo dedicado para vários esportes. Tem uma estrutura importante lá para torneios, treinamentos, enfim. Fala com o Felipe, com a equipe dele lá, marca um horário, aproveita a HD que ela está demais. E também quero falar aqui da Via Moura. Se você quer trocar de carro, quer comprar um carro com procedência, quer comprar, olha só, comprar carro, sentar e ir embora é a melhor coisa que tem. Sem se preocupar em trocar óleo, se a procedência é essa, se mexer o odômetro. Lá na Via Moura não tem isso aí, carros de procedência. O Miro e a equipe dele lá são diferenciados. E se vocês me verem pela rua aí, vocês vão ver que no meu carro tem lá o adesivinho da Via Moura, porque a Via Moura entrega um produto totalmente fora da média de mercado aí. Doutora, eu li em algum lugar que o Brasil é um país obeso,
que tantos por cento, eu não me lembro agora se é 30% da população feminina está obesa. Eu tô lembrando mais ou menos aqui, tá? Me ajuda aí, tu já ouviu falar sobre isso? Sim. Nós hoje temos no Brasil 60% das pessoas acima do peso. Desses 60%, 33% das mulheres estão obesas. E estar obesa, Léo, quer dizer ter mais doenças, quer dizer morrer mais cedo, quer dizer ter uma vida ruim. E isso me apavora. Vou te falar, esse é o sentimento que eu tenho. Eu fico chocada porque a tendência que a gente lê é que vai piorar. Se nós não tratarmos disso hoje, o governo vai gastar mais de 10 vezes com a obesidade. Então, tratar a obesidade é uma questão de economia pública também. Fora individualmente Para si, né? para si. Então, tu falaste, né, de quem tem filhos, quem tem neto. Eu utilizo essa técnica no consultório que eu pergunto: bom, tu tá com um filho de 20 anos de idade, por exemplo. Tu quer ver os teus netos? Tu quer ver o teu filho crescer e se desenvolver? Então, vamos tratar essa doença. É muito importante que a gente tenha essa consciência e mais, tratar de forma séria. Obesidade, gente, é uma doença, assim como é o diabetes, assim como é uma depressão, que precisa de tratamento adequado e o tratamento, na maioria dos casos, é medicamentoso. E não é um tratamento medicamentoso de curto prazo, não. É um tratamento medicamentoso a longo prazo, como outras doenças. Eu luto muito, Léo, para desvincular a questão do tratamento da obesidade de como seja a utilização de medicamentos para emagrecimento, que muitas pessoas fizeram no passado, que traziam diversos efeitos colaterais, principalmente para os profissionais de saúde. No momento que o profissional de saúde desmistificar e começar a tratar de maneira séria, nós vamos ter sucesso perante a luta contra essa doença. Nós passamos agora a epidemia do Covid, 2 anos com uma doença que devastou boa parte da população, trouxe para nós profissionais da saúde um desafio enorme, mas nós estamos diante de uma pandemia de obesidade que está acontecendo aqui, embaixo dos nossos olhos. Então, primeiro, o profissional da saúde se conscientizar que é uma doença e precisa de tratamento, e as pessoas buscarem ajuda quando não estão conseguindo chegar no peso adequado ou não estão percebendo que precisam de um auxílio. Legal, legal. Legal é ter essas informações e ter essa consciência, porque até uma coisa legal de a gente trazer assim, doutora, é o seguinte. A pessoa tá em casa lá, tá meio, né, meio gordinho, assim, tá um pouquinho acima do peso. Como que ele sabe se ele já é uma pessoa obesa, né? Como que define? Porque eu lembro que tem lá obesidade 1, 2, Tem. como que eu sei lá o Léo, tô com obesidade 1, preciso correr atrás. Qual é o limite, assim, como é que funciona para uma pessoa que tá em casa e quer entender sobre isso, se ela realmente precisa de ajuda, se ela tem que buscar ajuda e tal? Certo. A pessoa pode entender qual é o grau da obesidade dela. Basta ela saber a altura e o peso atual. Então, tu vais pegar a altura e dividir pelo peso ao quadrado. Tu vais pegar e vai definir o IMC, que é o peso sobre a altura ao quadrado. O número que gerar, ele vai definir o grau da obesidade ou não dessa pessoa. Se esse número for acima de 25, de 25 a 30, ela está em sobrepeso. Estando em sobrepeso, tendo outra doença como colesterol aumentado, que é a hipercolesterolemia, pressão alta ou diabetes, ela já tem indicação de tratamento com remédios. Se esse número estiver acima de 30, então de 30 a 35, se configura obesidade grau 1, de 35 a 40, obesidade grau 2, e acima de 40, a obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. A cada grau, quanto mais alto o grau, mais grave é a obesidade e mais rápido ela precisa de tratamento. E como que entra hoje lá no teu consultório? Aqui é uma cidade, é um estado viciado em churrasco, em carne, aqui fala um adorador do riscado, mas me diz aí, como que entra isso no dia a dia lá dos teus pacientes, né? Porque a gente tem uma forte tendência a um alto consumo de carne, né? Como que entra isso lá com quem está tratando com a doutora? Bom, pensando em obesidade, o tratamento calórico precisa gerar um déficit energético. Então, é uma conta simples, eu preciso gastar mais calorias no meu dia a dia e ingerir menos. O churrasco é proteína e gordura, certo? Se ele entrar dentro do cálculo de forma moderada,
não vai ser proibido, né, Léo? A gente tem uma predileção, eu consumo também churrasco, adoro, mas tudo que é em excesso, a tendência é fazer mal. Então, o churrasco, em momentos pontuais, de forma moderada, ele pode nem ser a refeição livre. Ele pode estar dentro do programa alimentar normal, porque a carne é uma proteína de alta qualidade, uma ótima disponibilidade de ferro, do tipo M, que é o ferro que a gente mais absorve, então ele pode entrar sim. Agora, a pessoa não pode viver todos os dias de churrasco. Outra coisa, nós falamos da carne e da gordura, muitas vezes deixamos de lado os complementos, né? Aquele pãozinho com alho, cheio de gordura, a cervejinha. Então, churrasco é o quê? É a carninha, uma salada? Ou é aquela churrascada com pão de alho, com cerveja, com todos os complementos? Então, definindo isso, a gente pode, inclusive, colocar o churrasco numa refeição normal. E o churrasco, ele mudou, né, doutora? Eu falo até pela minha família, assim, agora no churrasco ele tá entrando a abobrinha, o brócolis, enfim, tá vendo uma coisa mais gourmetizada e talvez seja essa consciência que as pessoas estão tomando, vamos tentar dar uma equilibrada aqui, trazer legumes para ajudar, né? Com certeza. Se a gente ri que o vegano leva os legumes pro churrasco, acaba que todo mundo come o É legume. verdade, é Porque verdade. fica uma delícia, Fica né? bom mesmo. Fica Ontem bom. mesmo a gente fez um churrasco entre amigos, assamos berinjela, abobrinha. Fica super gostoso. Fica legal. E aí a gente traz aqui um dos conceitos que pra mim é chave de saúde, que é equilíbrio. Não é que tu não vais comer carne. Muitas vezes, excluir um alimento também vai gerar uma queda nos índices de saúde. Agora, equilibrando carne, legumes, salada, optando por um tipo de alimento que não é tão adequado, a gente pode chegar num resultado final bom. Legal. E te ouvindo falar, me leva também a algumas coisas, né? Por exemplo, a gente vivemos em sociedade, queremos ser aceitos, queremos que as pessoas gostem da gente. Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade de dizer não, né? E tu estava falando aqui, eu estava pensando, né? Nos últimos tempos aí, 2 pessoas me convidaram para praticar exercício físico. Agora, eu posso fazer uma lista de uma centena para beber, para comer, para, enfim. Então, também essa questão de estima, né? Ela é trabalhada com emagrecimento, né? A pessoa, eu fiz uma brincadeira há tempos atrás, há meses atrás, aí, quando eu eliminei 10 quilos aí numa pegada muito forte, que tinha uma camisa que ela era minha meta. Quando eu entrasse naquela camisa é porque eu cheguei, né? Então, eu vejo que quando a gente também consegue ficar num peso legal, que algumas coisas mudam na nossa estima, né? Até para eu dizer não, para me sentir mais empoderado, para me sentir melhor, até para tomar decisões, né? Então, como que é isso na tua concepção? Eu acredito que no momento em que tu te propõe a um cuidado pessoal, tu já te coloca em outro patamar, né? Então, eu me propus a perder peso. E aí eu vou colocar uma rotina. Vou trazer uma frase que tu falaste agora há pouco. Nós não temos motivação todos os dias. Mas se nós tivermos disciplina, nós vamos atingir os nossos objetivos. Uma das coisas que eu gosto de colocar é a seguinte: faça um comprometimento público, né? O comprometimento com o teu médico, com os teus familiares, o comprometimento numa rede social. Essa semana eu vou treinar tal dia, vou fazer tal coisa. Isso já te coloca numa posição em que a decisão, a tomada de decisão, quando tá frio. Bom, nós aqui no Sul, eu e tu que treinamos pela manhã, é um desafio. É desafiador, É um desafio. Quem não quer ficar na cama no quentinho? Todo mundo Ah, quer. e a gente, doutora, a gente que está trabalhando com essa nossa disciplina diariamente, a gente também tem. Porque quando desperta o meu relógio, às vezes eu penso, hoje, pô, eu treino todo dia, hoje eu vou ficar. Mas aí, por outro lado, não, vamos lá, sabe? Claro que às vezes eu me dou esse dia, porque às vezes eu também estou cansado. Uma coisa que, eu já vou deixar tu complementar, tá? Uma coisa que eu também trago para mim, pro meu dia a dia se eu estou cansado, se eu sinto que eu já acordei cansado, que eu ainda não tive aquele tempo que era o ideal para reposar, eu não vou. Porque Léo, tenho uma tendência muito alta a me lesionar se eu vou treinar cansado. Então, daí eu não vou. Ou, ao invés de correr, eu vou caminhar. Eu diminuo a intensidade, né, para eu evitar a lesão. Então, eu vejo que mesmo assim, a gente que está trabalhando com isso, a gente também tem aquele, né, aquele diabinho que não brinca. Cara, não vai. Pô, tu vai todo dia. Hoje tá frio, tá chovendo, né? Todos nós temos uma tendência a reduzir a motivação, a ter os momentos que a gente está cansado, ou que a gente está estressado, ou preocupado com outra coisa, precisando. Duas coisas que eu gostaria de colocar aqui. Primeiro,
utilizar estratégias para manter a disciplina de forma adequada. Então, comprometimento público é uma delas. Traçar metas viáveis por escrito. Então, eu quero chegar nesse peso, nesse tempo, eu vou fazer tantas vezes exercício por semana e reconhecer os momentos em que a gente precisa descansar. Eu tenho, a maioria dos meus pacientes hoje, que é de tratamento de obesidade, a tendência é faltar o treino, por exemplo. Mas eu tenho um grupo em que exagera no exercício, né? Então, pessoas que têm transtornos alimentares, transtornos de imagem corporal, hoje que é difundido com a questão da rede social. Então, nós temos uma tendência a desejar os corpos perfeitos. Então, a gente olha aquela modelo, aquela atleta com aquele percentual de gordura super baixo e existe uma tendência, algumas pessoas buscarem a perfeição. Muitas vezes, para essas, o meu papel é reduzir a frequência nos treinos. E, às vezes, reduzir a frequência e ajustar a intensidade gera um resultado melhor do que tu treinares estando fadigado, muito cansado. E aí tu colocaste muito bem, existe uma tendência maior a ter lesões. E aí nós vamos voltar. Qual é o segredo? Equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. Descansar também faz parte do treino. Porque qual é o momento do teu dia em que tu realmente faz o aumento da tua massa muscular? É no descanso. Então, tu vai fazer um treinamento de força, por exemplo. Agride aquele músculo. Aquele músculo ele vai precisar se regenerar no momento do sono. Se eu tiver todo momento agredindo, ele não tem tempo de se regenerar. Então, ele não aumenta em número e nem em tamanho. Então, descansar também é treinar. Voltar ao equilíbrio. Legal, legal. Ótimo. Ô, doutora, me diz uma coisa aqui. Agenda lotada, seminários, cursos, treino. Quantas horas tem teu dia? Menos do que eu precisaria, com certeza. Porque eu vejo assim que tu és super ativa. Tá aqui, tá lá, faz aqui, faz assim, faz assado. Como é que é pra ti cuidar da tua saúde, né? E manter essa auto-performance, né? Não é tarefa fácil, né, Léo? Eu tenho grandes objetivos na minha vida. Então, isso me faz não desistir em momentos que eu tô cansada, que eu tô estressada, ou que eu me frustro, como todas as pessoas se frustram, né? Eu tenho uma questão que é o compromisso. Então, o compromisso com os meus pacientes, com as pessoas que me procuram, para prestar o melhor serviço que eu puder. Então, se eu tiver uma agenda para atender, um curso para fazer, ou algo para estudar, eu vou estar lá porque o meu compromisso é muito maior. E a responsabilidade de uma missão maior. Hoje, uma das coisas que dão sentido para a minha vida é poder levar essa autoestima para as pessoas, é poder levar saúde, é a pessoa chegar e sentar na minha frente e dizer, doutora, depois que eu vim aqui, minha vida mudou. Então, quando eu escuto essas frases, a minha barrinha de energia, ela se enche novamente. E aí eu vou lá e persisto, mesmo nessa rotina cansativa, nessa rotina que demanda muito, porque o objetivo da minha vida é muito maior do que os cansaços ou os momentos do estresse. Teu porquê, né? O meu porquê. Que é o tal do propósito, que as pessoas procuram bastante, né? E é engraçado que as pessoas hoje querem saber o propósito, querem buscar alguém que dê essa resposta. E o propósito, na minha opinião, ele acontece durante a nossa vida. Perfeito. Ele não é definido lá atrás. Hoje as pessoas me veem numa carreira de sucesso, como médica do esporte, mas poucas passaram pelo momento da formação, onde eu não sabia ao certo que área eu ia seguir, ou no meu 3º ano de residência. Essa informação aqui poucas pessoas sabem, tá? Eu pensei em desistir. Quando eu estava no R3, os anos de residência médica, a gente chama de Rs, né? O R1 o primeiro, o R2 o segundo, o R3 o terceiro. Meados do meu 3º ano de residência, que já foi aqui em Porto Alegre, pensei, o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque um dos poucos esportes hoje no Brasil que emprega médicos é o futebol. Na época só tinha o futebol masculino e eu fui vetada no futebol masculino, então tive uma porta fechada por eu ser mulher e o pessoal acreditava que uma mulher dentro de um vestiário instabilizaria vestiário, não conseguiria levar os jogadores de forma correta, sofreria assédio e isso atrapalharia o bom andamento do trabalho. Então eu tive portas fechadas e aí eu pensei, o que eu vou fazer na minha carreira? Estudei até agora, foram 2 anos de cursinho, 6 anos de medicina, 3 anos de residência, para não saber o que fazer. E aí, por um momento, eu pensei em mudar de carreira. Na época, nós tínhamos um congresso de medicina do esporte, eu já tinha toda a minha passagem paga, a inscrição, eu fui.
E lá troquei ideia com colegas que falaram, tá maluca? Vamos lá, vamos seguir a nossa área. E teve alguma coisa que me despertou. Eu falei, não, eu vou insistir na minha área. E hoje, medicina do esporte é super conhecido. Hoje a gente tem o futebol feminino empregando mulheres. Hoje eu tenho uma clientela ótima dentro do meu consultório. E eu vi esse propósito, mas esse propósito ele foi construído. Exato. Ele não foi criado lá atrás. Então, ao longo do tempo construindo, fazendo bem. Hoje eu entendi que o meu papel é melhorar a autoestima, a saúde, a autoconfiança das pessoas. E aí, cada vez buscar mais nesse sentido. E assim, eu me satisfaço e eu dou sentido para minha vida. Olha só que legal. Se você tá gostando aqui desse episódio, desse super papo com a doutora Sohaila, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho para tu receber aí as notificações dos próximos episódios, dos cortes, para ficar junto conosco. E também é importante, né, dar uma ajuda para nós aí, pra gente levar esse conteúdo para mais pessoas. Doutora, tem algumas coisas que tu falastes que eu acho que a gente precisa dar uma entrada maior. Por exemplo, ali atrás a gente conversou em relação a trabalhar com atletas da categoria de base até 15 anos e tal. Mas assim, eu já fiz trabalho também de desenvolvimento com atletas e o meu maior desafio não era o atleta, eram os pais. O maior desafio era a rede de apoio, né? Porque muitas vezes a cobrança ela começava dentro de casa, onde talvez precisasse um pouco mais de entendimento, de carinho e de tratar a criança como criança, né? Não como um atleta já que está jogando na Série A. Como que é isso no teu dia a dia? Como que tu vê esse desafio, né? Dos pais, né? Dos pais, de fato, assim, estarem auxiliando, influenciando. Como que é isso? Léo, eu vejo 2 perfis de pais no esporte. O que eu acompanho menos é o perfil mais omisso, né? Em que os pais ajudam um pouco ou estão mais distantes, aquele atleta que vem de longe para jogar. E o perfil dos pais que são os super cuidadores e os apostadores na carreira do atleta. Dentro destes, a gente tem aqueles em que a vida toda dos pais se volta à carreira do filho, e aí existe muita cobrança, existe uma exigência acima da média, muitos pais acabam gerando um excesso de treinamento, que tem pai que treina o menino em casa ou que leva em diversos professores, e isso acaba gerando um estresse desnecessário para uma criança. Nós não podemos deixar de pensar que estamos tratando de crianças, e para a criança o esporte nessa faixa etária ele é lúdico. Ele é uma brincadeira que tem que ser prazerosa, gostosa. E outra, a criança precisa também da escola, a criança precisa descansar. Então, o recado que eu deixo aqui para os pais é: deixe o filho brincar dentro do esporte. Quando o esporte começar a ficar sério, ele não vai estar cansado de levar a sério. Muitos atletas que tinham um potencial enorme desistem porque já foram esgotados, tanto fisicamente quanto mentalmente. A gente vê muito isso no tênis, né? Eu trabalhei muito tempo com tenista profissional e na Federação Gaúcha de Tênis, e o tênis começa a praticar muito cedo. Existem cobranças muito cedo. A gente via alguns atletas em que eles treinavam no clube, aí eles tinham o treinador de saque, eles tinham o preparador físico, eles tinham o treinador de outras jogadas, o pai e a mãe iam assistir os campeonatos com um caderno e estavam anotando a quantidade de erro do filho para chegar no final do jogo e cobrá-lo. Isso uma criança de 10, 12 anos. Estatísticas. Exatamente. Que loucura. Qual é o nível de estresse que esse garoto vai ter? Como é que ele vai entrar em quadra sabendo que ele tem toda essa cobrança? Então, ele tem o adversário dele real, que é quem está jogando contra ele, mas ele tem o pai e a mãe, ele tem o treinador, ele tem toda essa equipe que está gerando uma cobrança em cima dele. Então, a minha mensagem é, sim, estimular, o esporte ele é maravilhoso, mas não esquecer que a gente está tratando de criança. E criança precisa brincar, precisa se divertir, precisa descansar, precisa ter os momentos com os amiguinhos, precisa ter todas essas outras coisas, além da cobrança do treinamento. E é legal tu trazer isso, porque assim, ó, para pensar comigo. Quando a Sohaila era a Sohailinha lá, de um aninho, os pais incentivando, né? Vai, caminha, vai, vem aqui e tal. Daí a criança caía e disse, vai, levanta, vamos de novo e tal. Isso acontece no nosso início ali, né? De 1 a 3 anos, enfim. E aí eu vejo hoje os pais ali para criança de 9 em diante, fulano, não vai que tu vai cair. Não vai que... Aquela super proteção, né? Porque assim, é muito difícil aprender a andar de bicicleta sem cair pelo menos uma vez, né? Só cai quem anda. Exato. Então,
eu vejo uma super proteção e essa super proteção ela não é boa, porque ela está dizendo para as pessoas que elas não podem errar, né? Não, elas têm que errar. Ela tem que errar para não desistir, para ter a vontade de continuar, de passar aquele obstáculo, né? Então, na verdade, tem que errar, né? Porque errando a gente não desiste, mas é acertando que a gente aprende. Exato. Né? Legal. Doutora, me diz uma coisa. Hoje vivemos nesse mundo digital, né? Onde é super importante para profissionais como nós, que entregam serviços, né? Estar posicionado, trazer conteúdo. Eu brinco bastante nos meus treinamentos, doutora, que o médico aprende na faculdade a cuidar das pessoas, mas não aprende a encher o consultório, né? Não aprende a vender. Então, como que é isso para ti? Porque, assim, tu está super ativa nas mídias sociais, tá te posicionando, entrega muito conteúdo relevante. Eu tô contigo, né, praticamente diariamente. Eu sei o quanto é desafiador colocar no teu dia a dia, né, esse trabalho, mas que está sendo muito bem feito. A gente vê os resultados, mas eu quero saber como que é para ti, né? E em qual momento tu te deu conta que, cara, não, pera aí, eu preciso me posicionar porque isso vai me trazer mais autoridade, vai mostrar o meu resultado, o meu trabalho e tal. Como que foi esse momento da virada e como que está sendo hoje em dia e como que está te sentindo, assim, sendo uma médica que está se posicionando como muita gente está se posicionando na mídia, né? Mas que talvez num nicho que é um nicho, assim como para os advogados, enfim, tem algumas regras, algumas leis que precisam ser respeitadas, né? Que não pode ser dito, não pode ser posicionado e tal. Como que é isso para ti no teu dia a dia? Sim, eu senti uma necessidade maior em dar uma atenção para minha rede social no momento que eu fiz a minha transição de carreira. Eu trabalhei no internacional até março desse ano e, por opção minha, eu tive que decidir ou eu ficaria atendendo, dando atenção integral aos meus pacientes do consultório, ou eu ficaria dando atenção integral às atletas no clube, né? E, enfim, por questões de trabalho, eu optei por dar atenção aos pacientes do consultório. E aí, eu percebi uma demanda, uma necessidade em olhar mais para minha rede social e me posicionar melhor. E além disso, né, Léo, eu tenho muita coisa a dividir. Legal. Né? Eu tenho uma tendência a gostar de dar aula, né? Tu me vê apresentando muitos Legal, trabalhos, é verdade. palestrando. E por que não levar isso para uma maior quantidade de pessoas? Né? A rede social ela nos dá uma dimensão muito maior do que um congresso em si fechado, ou no bate-papo que nós estamos aqui conversando, ou o paciente do consultório, e nós conseguimos levar a nossa informação para muito mais pessoas. Então, além de uma necessidade em eu me posicionar melhor como profissional, tem a ver, vai ao encontro da minha missão de vida em levar essa informação para as pessoas. Informações de saúde, de bem-estar e advogar pelo exercício físico. Então, foi nesse momento de mudança de carreira em que eu senti a necessidade. Legal. E hoje, no meu dia a dia, é um desafio. Tu sabe muito bem, né? Nós falamos diariamente sobre isso. Mas é um desafio em que eu vejo que eu não posso desistir. Porque se eu me propus a levar para mais pessoas a minha mensagem, ela é através da rede social. Então, eu vou dar atenção para o meu paciente, eu vou dar atenção. Hoje, a rede social que eu utilizo mais é o Instagram, né? De forma séria e de forma programada para poder ter esse conteúdo adequado. E é legal a gente entrar nessa seara, porque assim, eu assisti uma palestra da doutora em Gramado esse ano, eu casualmente estava lá, e fui até lá o evento. E além de, assim, ela deu aula lá, tá, gente? Ela deu aula mesmo, né? E ela estava no meio de profissionais muito relevantes aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, aliás. Mas o que mais foi legal daquele momento, que assim, que tu iria lá dar aula, eu já sabia, né? Mas depois que ela fez a apresentação, veio era um casal, né? Uhum. E aí a menina, ela comentou que estava estudando e tal, te reconheceu, pediu para tirar foto e tal. Como é que foi isso aí? Porque eu tava ali, eu queria que tu contasse como é que foi para ti. Como é que é para ti isso, né? Isso para mim é muito legal, porque tu ser inspiração para as pessoas, nossa, me deixa muito contente. E como eu entrei numa área que é uma área menos conhecida da medicina, menos tradicional, medicina do esporte,
Então, muitos estudantes olham para mim e pensam em fazer, em exercer a área porque se inspiram, porque acham legal, acham relevante. Então, para mim, isso como resultado em carreira, como pessoa, é extremamente gratificante. Esse dia a gente teve o exemplo pessoal, né, de 2 acadêmicos que assistiram e vieram externalizar essa admiração. Agora eu vim de Curitiba, eu estava presente no 34º Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte e Simpósio Pan-Americano. Eu dei 2 aulas lá e tive um retorno muito semelhante a esse dia aqui em Gramado, onde vários estudantes vieram dizer que pensam em exercer a carreira e me enxergam como uma profissional inspiradora. Então, para mim, isso é extremamente gratificante, me deixa muito feliz. Chegamos, né? A meta tá batida. É isso aí. Que legal. Que legal, então, doutora. Que baita papo, né? Que conteúdo. E parabéns, assim, porque ter sucesso num ambiente onde há muito tempo, ou há pouco tempo atrás, ele era um ambiente totalmente masculino, totalmente machista, né? São quebras de paradigmas, né? Porque quando se falava em futebol feminino, a primeira imagem que vinha na minha cabeça era a Duda, né? A Duda que revolucionou o futebol feminino, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, né? E hoje não, né? Hoje a gente tem aqui as nossas 2 equipes com equipes, participando de campeonatos nacionais e estando presente também em campeonatos fora do Brasil. A gente está sabendo que tem uma estrutura, ou seja, o futebol feminino ele está caminhando a passos largos para um crescimento. E é muito legal ver essas histórias, esses cases de sucesso, né, de mulheres aí desbravando um mercado totalmente masculino. Hoje, 2022, tu estás fora do futebol, de fato, assim, de vivenciar o dia a dia desde março, mas qual é a visão que tu tem pela conversa que tu tem com teus colegas? Como é que tá a mulher hoje inserida nesse ambiente muito masculino ainda? Sim. Eu estou oficialmente fora desde março, mas extraoficialmente o tempo todo acompanhando as meninas, né? Eu chamo elas de minhas atletas até hoje, porque a gente manteve um vínculo muito estreito, tanto com atletas quanto com comissão técnica. E para quem não sabe, nós tivemos esse ano, nas finais do Campeonato Brasileiro, recorde de público em jogos do futebol feminino no Brasil. Legal. Nós tivemos pela primeira vez a equipe das Gurias Coloradas numa final. Lotamos o Beira-Rio com 34 mil pessoas. O segundo jogo da final foi no Itaquerão, na Arena Corinthians, com o recorde novamente com 39 mil pessoas. Então, para mim, Léo, que examinei atleta em chão de banheiro, tá? Que vi atleta treinar em campo de terra, ver um Beira-Rio lotado, foi emocionante do início ao fim. Então, esse resultado é o resultado do meu trabalho também. Então, por isso que eu disse que eu tô de fora, mas não tô, né? Eu me sinto parte desse processo. E é muito gratificante. E futebol feminino ele não é mais feio, ele é bonito. A gente tem equipes boas, a gente tem um jogo disputado. E vou te dizer, quem tem interesse em apoiar esporte, patrocinadores, eu vejo muito mais mercado hoje no futebol feminino do que no masculino. Olha aí. Porque a gente vê um futebol ainda raiz, entre aspas, né? A gente tem conceitos do esporte que, infelizmente, ou questões de mercado no masculino é mais difícil hoje em dia, né? A gente tem um lobby muito grande. Verdade. E no futebol feminino a gente tem ainda conceitos de esporte raiz. Então eu vejo como um grande potencial, já aconteceu, né? Mas que ainda existe um potencial enorme a ser explorado, inclusive para quem quiser, entre aspas, explorar, tô falando no bom sentido financeiramente, sim. Porque o esporte veio para ficar, a torcida adora, as meninas jogam vestindo a camisa de verdade e a tendência é cada vez mais isso tomar espaço dentro do esporte profissional. Para nós mulheres que trabalhamos em comissão técnica, foi uma oportunidade em entrar num ambiente que era totalmente masculino, em um ambiente que privava a mulher que trabalha com esporte em participar. E hoje nós podemos provar que nós somos tão competentes ou mais do que os homens e que nós temos espaço para brilhar dentro do esporte, assim como as equipes masculinas. Olha aí, que demais, hein? Que baita relato, hein, doutora? Pessoal, estamos aqui com a doutora Sohaila. Aliás, estivemos aqui com a doutora Sohaila. Estamos encaminhando aqui para o final desse episódio. Foi demais, doutora. Muito obrigado por compartilhar conosco as tuas percepções e as tuas histórias, as tuas experiências.
eu vivencio diariamente contigo, sei a pessoa que tu és, a disciplina, o foco, o comprometimento que tu coloca com os teus, com tudo aquilo que tu te propõe a fazer, na verdade. Então, assim, tá super de parabéns. Torço muito porque tu tenha cada vez mais sucesso, mas conta pro pessoal aí como é que eles te acham na mídia social, como é que é pra ver lá o conteúdo da doutora Sohaila. Então, o meu conteúdo hoje está na minha página, @doutora.sohaila.yunis, o Sohaila com H, né? Sohaila, que é um nome libanês. E então tem diversos conteúdos relacionados a esporte, a bem-estar, a qualidade de vida. E eu gostaria de deixar aqui oficialmente o meu agradecimento, né, por poder contar um pouco do meu trabalho, sobre a minha vivência, sobre a minha pessoa. É sempre ótimo dividir um bate-papo contigo, né, Léo? E poder levar para mais pessoas essas nossas informações que nada mais são do que traços para qualidade de vida. Então, quem quiser aprofundar, entra na minha rede social, no @doutora Sohaila Yunis, que eu estou lá levando o máximo de informação possível. E quem quiser ainda buscar aquele shape, né, para finalizar 2022 nos trinque, eu brinco, né, para não passar o verão de burca, pode procurar a doutora Sohaila. Procura que tem o link lá diretamente para agendamentos. Aproveita, manda a mensagem logo, que essa época a procura está enorme. Então, quem quiser, se agiliza. Ainda tem um espacinho na agenda. Tem um espacinho ainda. Que legal. Obrigado, doutora. Obrigado pelo papo, por participar aqui conosco. Você aí que gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa aqui o lembrete para receber nossos cortes, para receber a notificação de novos episódios. Eu deixo aqui meu muito obrigado e um abraço. Valeu!